E quando eu tenho 3 grupos, como é que eu faço? Como realizar um teste de hipóteses quando eu tenho 3 grupos? Já não é mais uma situação de 2 grupos, né? Como é que seria a sugestão natural? Realizar 2 a 2, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um caso em que eu tenho médias, tenho 3 grupos terapêuticos aqui. Como é que eu analiso para desembaralhar estatisticamente o problema? Será que realizando 2 a 2 não seria uma boa estratégia? Eu faço testes T 2 a 2? O que acontece se eu fizer isso, né? Primeiro, eu tenho que responder a pergunta: esses grupos são independentes? Esses grupos têm distribuição normal? Têm distribuição conhecida? A variável que eu estou estudando é qualitativa, é quantitativa? Sempre lembre-se de fazer essa pergunta antes de iniciar um estudo, ou uma estratégia de análise, né? Como é que eu vou comparar essas médias? Se eu fizer testes T 2 a 2, no caso ali da figura, eu tenho 3 grupos. Eu teria que realizar 3 testes T. E se eu tivesse 6 grupos? Eu teria que realizar 15 testes T. Afora o fato de nós termos um problema operacional mais intenso, né? Temos que realizar muitas vezes o teste T, nós temos um problema de outra natureza. Quer dizer, a quantidade de testes é explosiva. Se eu tenho os 10 grupos, é aquele 10 fatorial para frente e daí para frente. Ou seja, o número de testes vai ficando muito grande. Mas esse não é o principal problema. A questão é que quando eu realizo testes T múltiplos, usando o mesmo nível de significância, eu perco a noção de que eu estou acumulando erros. Se o meu nível de significância era 5%, na verdade, com 3 testes, ele não é mais 5%. Ele é de 14,3%. Vejam aqui a conta. Se eu tinha um nível de significância de 5% definido a priori, quando eu realizei 3 vezes os testes T, eu tinha 95% de correção, eu fiquei com 85,7% de correção. Ao realizar 3 testes T, portanto, 1 menos esse valor dá 14,3% de erro. Quer dizer, meu critério ficou completamente perdido, né? Imagina realizando então 6 testes T, 15 testes T e daí para frente. Quanto mais testes T eu realizo, meu alfa teria que ser corrigido proporcionalmente, teria que ir baixando o alfa para poder dar conta dessa realização. Mas existe uma técnica estatística, ou várias técnicas estatísticas, que resolvem essa questão de análise de múltiplos grupos simultaneamente. Eu preciso conduzir então um teste diferente nesse caso, que mantenha o erro tipo 1, o alfa, no valor que eu estabeleci inicialmente. Ou seja, se é 5%, não pode ser diferente ao final das análises. Tem que continuar sendo o critério de 5%. O teste que nós vamos realizar para múltiplos grupos, 3 ou mais grupos, tem 2 opções principais. Ou a análise de variância, batizada de ANOVA, Analysis of Variance, ou o teste de Kruskal-Wallis, que é um equivalente não paramétrico para a análise de 3 ou mais grupos. Vamos então ver como é que realizamos esses testes. Quando nós trabalhamos com diversos grupos, portanto, o que me interessa saber é se aquela média está variando entre eles igualmente ou não. Se a média é igual em todos os grupos, similar em todos os grupos. Ou, alternativamente, se uma delas é diferente dos outros do grupo. Uma ou 2 ou mais são diferentes entre si. Eu posso reduzir meu problema, no caso da análise de variância, a 2 variâncias. Mesmo tendo 3, 4 grupos, eu posso reduzir o problema a 2 variâncias. A variância dentro dos grupos e a variância entre os grupos. E é isso que faz o procedimento da análise de variâncias. A variância dentro dos grupos nada mais é do que uma espécie de média ponderada das variâncias. Ponderada pelo quê? Ponderada, de novo, pelos graus de liberdade de cada grupo. Então, se nós fôssemos fazer à mão aqui a variância dentro dos grupos, bastaria fazer essa conta, que é a média ponderada das variâncias de cada grupo, então multiplicado pelo seu grau de liberdade,
dividido por todos os graus de liberdade menos, ou dividido por todos os graus de liberdade, né? Simplificando um pouco esta fórmula, eu tenho este numerador igual, mais o tamanho total de n, menos os k grupos. Então a variância dentro dos grupos é esta. A variância entre os grupos tem esta formulação. É uma média, na verdade, das variações das médias em relação à média geral. Então veja aqui, a variância entre os grupos é a diferença de cada média de cada grupo menos a média geral ao quadrado, multiplicado pelo n do grupo, somados, dividido pelo número de grupos menos 1. Então nós temos dois tipos de variância agora. Mesmo que eu tenha 6 grupos, 10 grupos, 20 grupos, eu reduzo o problema a duas variâncias. A variância dentro dos grupos e a variância entre os grupos. Muito bem. Se nós temos duas variâncias, você já sabe como resolver o problema. Basta fazer um teste F. Olha que interessante. Nós tínhamos 10 grupos de estudando. 10 para verificar a diferença entre médias. Eu reduzi para duas variâncias, a minha conta basta fazer um teste F agora. Então, surpreendentemente, é um teste extremamente simples, a análise de variância. Para um fator, é muito simples. Se ela for multivariada, nós temos que pensar um pouco mais. Mas para um fator, ela está reduzida a um teste F de duas variâncias. A variância dentro e a variância entre os grupos. A análise de variância, para ser executada, exige que nós atendamos a alguns pressupostos. Há alguns critérios mínimos para poder realizar uma análise de variância. O primeiro critério, que é o critério de todo teste estatístico, é que as amostras sejam independentes e aleatórias, obtidas de forma aleatória ou por sorteio. Que os dados sejam de variáveis quantitativas contínuas ou tenham distribuição normal. Se eu não tenho uma variável quantitativa contínua, tenho uma variável quantitativa discreta, por exemplo, mas os dados não têm distribuição normal, eu já não devo realizar a análise de variância. Eu devo optar pelo Kruskal-Wallis, como a gente vai ver em seguida. Eu preciso fazer um teste de homogeneidade entre os grupos das variâncias. Esse teste é o teste de Bartlett. Então, a análise de variância é simples, mas existe um empecilho aqui no meio do caminho. Eu preciso testar tudo isso. Eu preciso verificar essas condições que são mínimas para atender e realizar o teste. Então vamos lá. Vamos fazer uma análise de variância tomando aqui o teste inicialmente de Bartlett, né? Vamos pegar um outro conjunto de dados interessante, que é um dado de gestantes, em que foi verificado a deficiência de ácido fólico durante a gestação. Então, suponham que nós tenhamos essa pergunta aqui para responder. A concentração de ácido fólico sérica varia de acordo com a etnia da gestante? Uma pergunta válida? Em certa medida, sim. Se a etnia reflete variações genéticas de absorção, por exemplo, de ácido fólico, é uma pergunta interessante. Se a etnia eventualmente refere-se a um problema cultural ou um problema econômico, também pode ser uma característica interessante. Então, a etnia pode ser um fenômeno que mude a concentração de ácido fólico ou a absorção de ácido fólico. Portanto, vale a pena estudar esse fenômeno. O que está faltando aqui? O alfa, né? Então, sem o alfa a gente não tem decisão. Vamos escolher um alfa, então, de 5%, um alfa igual a 0,05, e vamos realizar o teste de Bartlett, para verificar se entre essas três etnias, a etnia oriental, caucasiana e afrodescendentes, aqui simbolizada pelas letrinhas AM, BR e PD, tá ok? Orientais amarelos, caucasianos brancos e afrodescendentes pardo ou negros, tá? Muito bem, realizemos o teste de Bartlett. O Minitab faz para a gente o teste de Bartlett. Quando eu peço um teste para igualdade de variâncias, temos o Bartlett e o Levine, como já tínhamos visto anteriormente. Como a variável é quantitativa contínua, ácido fólico é medido em nanogramas por
ml. Então nós podemos usar o teste de Bartlett. Se fosse uma variável quantitativa de distribuição não normal, discreta não normal, eu usaria o teste de Levine. Nesse caso, como o nosso alfa era de 5%, o teste de Bartlett deu 7,1%, está aqui, 0,071. Portanto, as variâncias são homogêneas, são similares. Eu posso rodar o teste ANOVA. Então vamos lá. Rodando a análise de variância pelo Minitab, a gente obtém um valor de P de 0,026. Nosso alfa era de 5%. O que eu posso concluir, então? Que existe diferença entre as médias de ácido fólico de acordo com a etnia da gestante. Então, esta média que está anotada aqui embaixo, ó, as orientais, as de origem asiática, têm uma média de ácido fólico de 10,675. As caucasianas têm uma média de 7,576. Então, 10,6, 7,5 e as afrodescendentes de 5,7. Então, um ácido fólico significativamente diferente, nesse caso, menor do que pelo menos do que as de origem asiática. Não dá para saber se existe diferença nesse nível aqui agora. Entre as caucasianas e as afrodescendentes, eu não consigo afirmar nesse teste que há uma diferença entre elas. Aqui eu posso passar a realizar um teste agora T. Quando o teste ANOVA mostra significativa diferença entre as médias de 3 ou mais grupos, eu estou autorizado a começar a realizar testes T, desde que corrigindo o alfa. Eu não posso usar o 5% de novo. Eu tenho que diminuir o meu alfa de acordo com o número de testes, com uma correção, que é uma correção, então, apropriada para poder rodar múltiplos testes T. Ok? Conhecida como correção de Bonferroni. Ok? Então tá feito. Nosso teste ANOVA realizado de maneira simples. No Minitab é bastante simples realizar esse teste. Vamos lá no Minitab para demonstrar para vocês como é que nós fazemos. Vamos abrir a planilha. A planilha, então, é a de gestantes A fólico e B12. Está aqui a planilha, gestante. E vamos lá. Vamos realizar primeiro a homogeneidade das variâncias. O ácido fólico está aqui anotado, aos 7 meses, que é o que me interessa. Durante a gestação, não no início do pré-natal, mas já perto do final da gestação, aos 7 meses. Então, em STAT, nós temos um botão, uma opção no menu para ANOVA, e no ANOVA, nós temos aqui teste para variâncias, para igualdade de variâncias. A variável de resposta é ácido fólico aos 7 meses de idade, e o fator de discriminação dos grupos é a etnia da gestante. Eu rodo e obtemos então aquele gráfico, obtemos aqui o resultado tanto em gráfico quanto no laudo do Minitab na session. Está aqui o Bartlett com o P de 0,071 maior que o nosso alfa, como demonstrado anteriormente. Portanto, as variâncias são homogêneas. Eu posso rodar finalmente a análise de variância. Bastando para isso entrar em STAT, ANOVA, One Way. É um fator só que eu estou avaliando, não é? A etnia. Então, ácido fólico aos 7 meses. E o fator que nos interessa é a etnia. Ao rodar aqui, temos o nosso laudo com aquele gráfico, que é muito interessante esse gráfico, que ele mostra a média e o desvio padrão em torno da média. O P, como nós já sabíamos, é um P de 0,86, rodamos o ANOVA, obtivemos um P, 0,026, né? Menor do que os 5% de alfa que nós tínhamos, e finalmente podemos ver qual média é diferente das outras, ou pelo menos de uma delas. Aqui nós não sabemos se a média de ácido fólico das asiáticas é diferente das outras duas, ou se a das afrodescendentes é diferente das outras duas, tá certo? É preciso para isso realizar o teste T subsequente, para definir quem é diferente de quem.
A nova não me diz diretamente quem é diferente de quem, apenas mostra uma dica para que lado está a diferença, tá? Muito bem. Vencida a nova, vamos voltar para o nosso slide. E vamos ver o que fazer agora quando a variável for qualitativa ordinal. Não é mais quantitativa, não é quantitativa contínua. A variável, às vezes, é quantitativa discreta, mas não tem distribuição normal. Portanto, não posso usar a nova. As variâncias não são homogêneas. A variável era quantitativa contínua, mas as variâncias entre os grupos não eram homogêneas. Se tudo isso falha, eu não vou desistir da minha pesquisa. Eu posso realizar um teste, que é o teste de Kruskal-Wallis. É um teste não paramétrico. É muito importante ter esta alternativa, porque quando você começa uma pesquisa clínica, você não sabe o resultado que vai ter nas mãos. Você até se propôs a realizar uma análise de variância, mas aconteceu das variâncias não serem homogêneas. Então, nem tudo está perdido. É possível realizar um teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Como é que a gente faz o teste de Kruskal-Wallis? Como é um teste não paramétrico, nós vamos exemplificá-lo por uma variável qualitativa ordinal, que é mais diretamente ao ponto aqui. Vamos usar de novo o nosso Apgar, né? O Apgar dos recém-nascidos, será que ele é similar entre as etnias? Será que algum fenômeno étnico interferiria na avaliação, na apreciação do Apgar? Muitas vezes é importante, quando eu tenho uma escala nova, submeter a escala a certos testes para verificar se ela sofre interferências culturais, por exemplo. Se ela sofre interferências de uma natureza econômica. Então é importante constituir grupos. No caso nosso aqui, por facilidade agora eu tenho a etnia. Vamos ver, será que o Apgar sofre alguma interferência da etnia da mãe? Então vamos pegar aquele nosso exemplo com as 210 parturientes e seus recém-nascidos lá no estudo de vacinação para hepatite B. E vamos verificar o Apgar com um alfa de 5%. Vamos ao Minitab, portanto. Recuperamos aqui a planilha de HBV, que não está aqui. Vamos carregá-la então. Então, abrimos a planilha, File Open Worksheet, HBV Vaccination, está aqui. Abrimos a planilha. Nossa variável, então, entramos em stat diretamente, não há nenhuma manipulação necessária. Non-parametrics para realizar o teste de Kruskal-Wallis. Nossa variável de resposta é o Apgar e o fator de agrupamento das mães é a etnia. Rodamos o teste e diretamente temos o P ajustado para os empates, que é igual a 0,143, ou seja, o nosso valor de P é 14,3% maior do que alfa, portanto a etnia não parece mudar ou resultar em Apgars diferentes na mediana. Veja que as medianas aqui, para o grupo de mães asiáticas, é de 8. O grupo de mães caucasianas, desculpa, o recém-nascido, né? A mediana do Apgar dos recém-nascidos de mães asiáticas é 8, de mães caucasianas 8 e de afrodescendentes 7. Não há diferença, então, entre as medianas do Apgar dos recém-nascidos, de acordo com a etnia da mãe. Voltamos lá para o nosso slide. E concluímos isso, transcrevemos o laudo aqui para o slide, né? E temos um P igual a 0,14, 14,3% de P, maior que o alfa, portanto, sem diferença de Apgar entre as etnias. Ok, uma representação gráfica em box plot dos 3 grupos, mostrando que há uma grande interpenetração dos grupos, realmente, com uma mediana um pouco diferente apenas, mas não significativamente diferente para o grupo aqui afrodescendente. Ok? Muito bem. Quando temos apenas uma variável, hoje já sabemos como resolver o problema, né? Temos apenas uma variável com 2 grupos, com mais de 3 grupos. Temos teste T, teste F, teste de Bartlett, teste de Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Wilcoxon. Para uma variável hoje, até aqui já sabemos resolver. E quando eu quiser fazer uma medida de associação entre 2 variáveis, como é que eu vou proceder?
Vejam que a palavra associação agora vai induzir a pensar numa análise bivariada. Até aqui nós mostramos análises univariadas para vocês. Eu tinha uma variável em jogo e grupos diferentes. Agora eu vou ter uma associação de duas variáveis numa mesma análise. Uma análise bivariada. Porque eu quero relacionar duas variáveis no mesmo indivíduo. Então eu quero pegar o mesmo paciente e saber se tem relação entre ureia e creatinina. Quero saber se existe relação entre ser fumante e desenvolver câncer de pulmão. Como é que eu faço uma associação de duas variáveis? Eu preciso de métodos estatísticos específicos para variáveis categóricas, que são qualitativas nominais, para variáveis qualitativas ordinais e para variáveis quantitativas. Eu posso eventualmente estimar a força desta correlação, mas isso só vai ser possível para alguns tipos de variáveis. Variáveis qualitativas ordinais e variáveis quantitativas. Para variáveis categóricas eu não vou poder definir a força de associação pelos métodos bivariados. Eu preciso usar outros métodos para isso. Eu posso representar as variáveis por funções matemáticas quando elas forem quantitativas. Eu posso produzir então, eu posso calcular uma variável pela outra quando ela for quantitativa. Fazer então uma regressão. Então vamos ver como é que fica esse conjunto de análises de associação. O primeiro grande método para medir a associação é o Q². O Q², ele faz associação de variáveis categóricas. Então, o que significa isso? Quando eu tenho duas variáveis categóricas, fumante, não fumante, câncer de pulmão, sim ou não. Quando eu cruzo essas duas variáveis, eu resulto numa tabela de contingência, em que eu tenho categorias. Eu tenho dados que são observados, são contagens, e tenho dados esperados para aquela posição na tabela. O que me interessa aqui nessa medida de associação é se a proporção de observação é similar à proporção da expectativa. Então, o que eu estou vendo aqui nessa medida de associação é se há proporcionalidade ou desproporcionalidade. Tá? Então, nós vamos ver isso de maneira um pouco mais clara quando eu tiver a tabela, né? Eu tenho uma certa contagem para cada área da tabela de contingência. E para isso, então, eu faço um teste que leva em consideração a diferença entre o observado e o esperado. Eu elevo ao quadrado, o Q aqui é essa letrinha grega, que a gente fala em português Q, e divido pelo esperado. Observado menos esperado ao quadrado, dividido pelo esperado. Somo essas diferenças ao quadrado, dividido pela expectativa, e vou resultar num valor de Q². Se o observado é muito semelhante ao esperado, esse número aqui em cima é pequeno. Ele tende a zero eventualmente. Um número fracionário, né, um decimal, elevado ao quadrado fica menor ainda, né? Quando eu divido pelo esperado, fica menor ainda. Então, Q² baixos levam a uma expectativa de igualdade. Q² mais altos a uma expectativa de diferença. Tá ok? Há uma definição de diferença. Então, nós vamos rejeitar H0 em relação ao valor de Q², que é uma distribuição. É importante aqui verificar que o Q² é uma distribuição, que tem graus de liberdade também. Como é que será o jeito da distribuição Q², né? Sempre lembrar que ele é um teste também bicaudal, porém, ele só tem uma cauda. A distribuição é positiva, porque é ao quadrado, tem uma cauda apenas. Mas a gente trata como se fosse bicaudal, apesar de jogar o valor de alfa inteiro numa cauda só. Esse é o aspecto da distribuição estatística Q². Reparem que com 1 grau de liberdade, ele vem daqui quase que exponencialmente descendo, e quando eu tenho 2 graus de liberdade, ele assume uma forma assimétrica. Quando vai aumentando os graus de liberdade, ele tende a ficar simétrico. Chegando em 30 graus de liberdade, ele é bastante simétrico em relação ao centro. Não é uma média, esse valor de Q² não é uma média exatamente, ele é
apenas uma variação de 0 a infinito, mas acima de 30 graus de liberdade, ele se torna bastante simétrico. Mas vocês vão ver que não é fácil ter 30 graus de liberdade numa tabela de contingência, né? Os graus de liberdade dependem do número de caselas da tabela. Então, se tem uma tabela de... Para ter 30 graus de liberdade, eu tenho que ter 7 por 6, ou coisas dessa natureza. E aí eu tenho que ter muita gente para preencher as caselas, né? O N tem que ser muito alto. É diferente da questão do T, né? O teste T eu consigo obter 30 graus de liberdade com facilidade. Mas no teste Q quadrado não é fácil obter 30 graus de liberdade. Muito bem. Notem que a variação é assimétrica, geralmente, para o lado de cá, para o lado direito, né? Eu tenho uma ponta, uma cauda que assimetricamente vem para a direita, né? Ok? Muito bem. Vamos considerar uma tabela para resolver um problema verdadeiro aqui. Será que o uso de capacete protege contra lesões cranianas em acidentes de motocicleta? Será que é verdade? Será que realmente vale a pena usar capacete? Então foi feita uma pequena contagem no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, né? Onde foram observados 793 acidentes de moto, em que se perguntou para o paciente, ou para o acompanhante, no caso, eventualmente, se ele estava ou não usando capacete no momento do acidente. Observou-se que 646 pacientes, né, não usavam capacete no momento do acidente e 147 usavam capacete. Dos 793 pacientes, 558 não tiveram qualquer trauma craniano, enquanto que outros 235, sim, apresentaram algum tipo de alteração ou traumatismo craniano. Numa tabela como essa, que é uma tabela 2 por 2, ou seja, a variável uso de capacete admite 2 respostas e a variável lesão craniana admite 2 respostas. Então ela é 2 colunas por 2 linhas, tá certo? Numa tabela dessa, qual é a expectativa de preenchimento desta área interna? Como é que ela deveria ser preenchida? Se o uso do capacete não modifica a ocorrência de lesão, eu esperaria que o número de pessoas com lesão que usa capacete e que não usa capacete, né, ou que tem lesão e que não tem lesão, é similar nos dois grupos, que usa e que não usa capacete. De acordo? Vamos ver um pouquinho diferente aqui a ideia. Sempre é preciso montar o H0 e a alternativa, né? A hipótese nula, no caso, é a proporção de pessoas que sofrem lesão nos usuários de capacete no momento do acidente é igual à proporção de pessoas que sofrem lesão dos pacientes que não usam capacete. A proporção, não o número. Então, a proporção de indivíduos é similar nos dois grupos, no que usa capacete e no que não usa capacete. No caso alternativo, a proporção dos que sofrem lesão é diferente entre os grupos de usuários de capacete, tá certo? Quem usa e quem não usa tem proporções diferentes de ocorrência de lesão craniana. Então vamos lá. Eu preciso aqui numa primeira etapa verificar essas proporções para que eu saiba para que direção o fenômeno está acontecendo, né? A proporção de sofrer lesão é 235 em 793, ou seja, 29,6%. Ou seja, se eu voltar aqui na tabela, 235 motociclistas tiveram lesão em 793 acidentes de moto. Não sofreu lesão é 558 em 793, ou 70,4%. Esta proporção é a proporção que me interessa aplicar agora nos grupos de usuários e não usuários de capacete. Como é que fica essa conta? Se eu voltar para a tabela agora e fizer a seguinte operação, eu pego aquela fração, né, de 235 que sofreram lesão em 793 e multiplico pelos 147 pacientes que usavam capacete. Então, esta proporção aqui de sofrer lesão no 147 resulta em 43,6. A minha expectativa de preenchimento da casela, nesse caso,
é de 43, 44 pessoas que teriam que ter apresentado lesão, mas esse aqui é o grupo que usa capacete, né? Deu menos, ó, deu 17. Então há uma desproporção, não há? Há uma diferença entre o observado e o esperado. Seguindo no cálculo, os que não sofreram lesão, a expectativa, né, é de 558 e 793. Nos 147 que usavam capacete, esta frequência esperada era de 103, que não teriam lesão, mas observamos 130. Já repararam que tem uma desproporção, então? Quem usa capacete aparentemente parece que está protegido de ter uma lesão craniana. Vamos fazer agora para o lado de cá, para quem não usa capacete. A expectativa de ter lesão é a mesma daquela do todo, né? 235 em 793. Aplicando essa proporção nos 646 que não usavam capacete, a expectativa era de 191 terem lesão. 218 tiveram lesão craniana e não estavam usando capacete. Existe uma clara diferença aqui, né? Entre o observado e o esperado. Finalmente, não ter lesão, entre os que não usavam capacete, era esperado 454. Na verdade, foram observados 428, menos do que a expectativa. Agora eu posso calcular o Q² para 1 grau de liberdade. Veja como é que eu obtenho grau de liberdade numa tabela. Eu multiplico o número de colunas menos 1, vezes o número de linhas menos 1. Então, 2 menos 1, 1, vezes 1, igual a 1. Eu só tenho 1 grau de liberdade. Já repararam que para ter vários graus de liberdade eu tenho que ter tabelas muito maiores do que essa. Mas na área clínica vai ser muito mais comum usar a tabela 2×2. Porque eu tenho fenômenos dessa natureza. Presente e ausente. Sim e não. Né? Positivo e negativo. Vai ser muito mais comum esse tipo de dado do que tabelas 5×6, por exemplo. Que para preencher são muito mais difíceis e requerem um número muito maior de pacientes. Muito bem. Agora, realizando o Q² eu posso ter o resultado final. Na tabela 2×2, um pesquisador chamado Yates propôs que se fizesse uma correção para a continuidade. Então, para poder rodar o Q², eu faço aquela conta, observado menos esperado em módulo, menos meio, que corrige na tabela 2×2 para a continuidade, elevando ao quadrado sobre o E, que é o esperado. E somo todos esses valores, então, e obtenho o Q² corrigido para a continuidade segundo Yates. Aqui entra um problema com relação ao Minitab. O software Minitab não faz a correção de Yates. E ela é uma correção importante. Já o outro software que nós temos para apresentar para vocês, que é o SPSS, faz a correção de Yates. Então, mais tarde mostraremos como se calcula o Q² para uma tabela 2×2 para o caso do SPSS, né? Realizando na mão, então, o nosso Q², porque tem uma tabela 2×2, não é difícil, nós obtemos um valor de 27,27. Na tabela do Q², para 1 grau de liberdade e com alfa de 5%, o valor de corte do Q² é 3,84. Portanto, esse valor é bem maior e nós podemos concluir pela rejeição da igualdade, ou seja, há uma desproporção entre a ocorrência de lesão e o uso de capacete. Então, o uso de capacete parece favorecer mesmo a diminuição de lesões cranianas, né? Ok. Para nós podermos usar o nosso SPSS, vou mostrar o SPSS agora para vocês, vou fazer um Q² no SPSS, utilizando aquele conjunto de recém-nascidos e as parturientes do estudo de hepatite B, de soroconversão de hepatite B. Vamos lá. A nossa pergunta aqui é: será que a soroconversão está associada à presença de virose? Será que a proporção de soroconversão é menor entre os indivíduos que apresentam algum quadro infeccioso por vírus? É uma pergunta válida, né? Se no momento da aplicação da vacina para hepatite B, a criança estava desenvolvendo febre e constatou-se uma infecção por outro vírus,
Será que a soroconversão é perturbada? Será que eu diminuo a soroconversão quando eu tenho um outro vírus infectando a criança? Então nós vamos entrar no SPSS, que é um outro pacote estatístico bastante interessante e com muitas qualidades. Entre as qualidades do SPSS é que ele faz cálculos mais bem corrigidos, como esse do Yates, por exemplo. O SPSS nos fornece a possibilidade de ir além do que o Minitab oferece em termos de qualidade de alguns cálculos. No caso do Q quadrado para a tabela 2x2, o SPSS é preferível por conta da correção de Yates. Então, e a realização do teste é bastante simples. Eu entro aqui no Analyze, vai mudar um pouquinho os termos do menu, mas isso não deve nos atrapalhar. Já carreguei anteriormente a planilha, o HBV Vaccination, Analyze. Nós vamos realizar aqui uma análise descritiva, fazendo o cross tabs. Quer dizer, a palavra cross tabulation está presente aqui também, só que entra por um outro caminho. Então, em Analyze, Descriptive Statistics, cross tabs. E aqui no cross tabs eu posso colocar, por exemplo, a soroconversão aos 6 meses de idade, que está aqui, anti-HBS 6 meses. Vamos colocar nas linhas. E nas colunas, a presença de virose em torno dos 6 meses de idade. Está aqui direto. É muito semelhante à forma de operação do pacote. Mas, no caso, eu tenho que entrar aqui em Statistics e pedir o Q quadrado. Tem várias estatísticas para a tabela 2x2. O que nos interessa nesse momento é o Q quadrado. Vamos continuar. Dando OK, ele aparece numa outra tela. Esse é um diferencial do SPSS. O resultado não aparece na tela da planilha. A seção de laudo fica numa tela adicional. Então está aqui, ó. Cruzamos a tabela virose sim ou não ou sim, ele também segue a ordem alfabética. E positivo, negativo, está escrito aqui para anti-HBS. A criança tomou vacina, soro converteu é 1, não soro converteu é 0. Negativo, positivo. Reparem que das 210 crianças que foram vacinadas com esquema de 3 doses para hepatite B, as que não tinham virose, das que não tinham virose, 105 em 152 soroconverteram. Enquanto das que tinham virose, apenas 27 em 58. Ou seja, menos da metade soroconverteu aqui, e aqui em torno de 2/3 ou mais soroconverteu. Parece que há uma desproporção. Parece que a virose atrapalhou a soroconversão das crianças. Então, onde é que eu vou verificar a significância? Eu falei que o P era de... Vou voltar no P. O P era de 5%, está aqui, né? Opa! Voltando para a nossa análise, com o P de 5%, eu tenho o valor de Q quadrado, é dado pelo Q quadrado de Pearson, que está aqui. E o P é 0,003, portanto menor do que 5%, do que 0,05. Nós temos outras medidas na tabela de 2x2 que estão aqui, inclusive o teste exato de Fischer, que é um outro teste para a tabela 2x2, mas que tem indicações e depois eu falo sobre elas. Nesse momento interessa saber que, pelo Q quadrado, o meu valor de P, que ele chama aqui de Asymptotic Significance Two-Sided, para 2 bicaudal, é 0,03, menor, portanto, do que o alfa. O que eu posso concluir? A presença de virose interfere na soroconversão para a vacina de hepatite B. Então, essa é uma constatação importante que recomenda que as crianças não sejam vacinadas na vigência de infecções agudas por outros vírus. Que aguarde a recuperação antes de ser vacinada. Muito bem. Então está resolvido mais. Eu rodei também pelo Q quadrado do Minitab para mostrar que na prática aqui a correção de Yates para este N não foi importante.
Para 210 é uma amostra bastante interessante, né? O valor de P obtido pelo Minitab foi igual ao do SPSS. Então aí surge uma série de critérios para a gente optar pelas correções e pela indicação de Qi quadrado, ou pelo pacote estatístico. Quando o meu N é um N pequeno, e aí nós vamos ver agora então, a questão do pequeno quer dizer o que no Qi quadrado? Amostras menores do que 40. Menos de 40 indivíduos com duas variáveis cruzadas numa tabela é uma amostra considerada pequena, certo? Se ela tem menos do que 40, eu preciso respeitar algumas características para poder aplicar o Qi quadrado e até para poder aplicar a correção de Yates, né? O teste pode ser usado se o número de observações para um N menor que 40 for igual a 5 em todas as caselas, as contagens forem iguais a 5 observadas em todas as caselas, e a esperada for maior ou igual a 5 também em todas as caselas. Então essa é uma observação importante, é um critério. Se o N é menor que 40, eu tenho que observar se o preenchimento é maior que 5 em cada casela, tanto na observação quanto na expectativa. Se a tabela, qualquer tabela L por C, ou seja, acima de 2 por 2, né, com graus de liberdade, portanto, maior do que 1, se eu tiver uma frequência esperada inferior a 5, esperada, em 20% das caselas ou menos, eu posso usar Qi quadrado. Então, entenda bem, se eu tiver uma frequência esperada menor do que 5, em menos do que 20% das caselas, eu posso usar Qi quadrado, com N menor que 40. Se eu tiver uma frequência esperada menor do que 5 em mais do que 20% das caselas, eu não devo usar o Qi quadrado. O que nós fazemos na prática é reduzir a tabela de 3 por 3, por exemplo, para uma tabela 2 por 2. Eu diminuo o número de categorias para poder fazer uma análise ainda. Eventualmente isso é possível em vários estudos. Reduzir tabelas muito grandes, 5 por 6, 4 por 3, para tabelas 2 por 2. Essa é uma estratégia de análise eventualmente necessária quando eu não consigo ter um preenchimento adequado. No caso de tabelas de Ns entre 20 e 40, com a tabela, com a frequência, mas é uma tabela 2 por 2 no caso, né? Com frequência esperada menor que 5, então numa tabela 2 por 2, com N entre 20 e 40, e uma casela menor do que 5, na esperada, eu tenho que usar o teste exato de Fisher, e não posso usar Qi quadrado. E no caso do N ser menor do que 20, eu tenho que usar o teste exato de Fisher obrigatoriamente, mesmo que os preenchimentos sejam todos maiores, não serão maiores do que 5, porque o N é menor que 20 já. Então pelo menos um está abaixo de 5. Então, com N menor do que 20, eu preciso usar o teste exato de Fisher. E como é que é o teste exato de Fisher? Tanto o Minitab quanto o SPSS calculam o teste exato de Fisher. Suponham vocês que eu queira separar as mães afrodescendentes no meu estudo, para verificar se a virose interfere com a soroconversão para vacina de hepatite B. Quando eu separo só as mães afrodescendentes, eu fico com 22 parturientes, ou 22 mães no caso, porque a criança é acompanhada a partir do parto por 6 meses. Então, como eu tenho um N entre 20 e 40, eu preciso verificar o preenchimento das caselas, né? Como é que eu faço isso? Vamos lá então para o Minitab. No caso, está aqui. Não, esse ainda é o SPSS. Ops. Aqui agora tem muita tabela, vamos lá. As caras são parecidas dos softwares, né? Agora sim. Pronto. Então temos aqui a planilha daquele estudo de vacina de hepatite B, e nós vamos separar as mães por etnia. Então vamos lá no Data, nós vamos separar, split, por grupo étnico. Então ele vai gerar 3 planilhas para nós, e eu vou pegar a planilha de afrodescendentes que está aqui. Na planilha de afrodescendentes nós temos 22 mães, não é isso? 22 mães, e queremos saber se a soroconversão nas crianças afrodescendentes
é afetada pela virose, pela presença de virose. Então basta que a gente entre em Stat, Tables, Cross Tabulation, e nós vamos cruzar a soroconversão, sim ou não, aos 6 meses para hepatite B, com o fato da criança ter ou não virose, ter tido uma virose perto da época de vacinação. Que testes nós vamos usar? Ainda não sei, né? Porque eu tenho 22 pacientes, eu tenho que tomar cuidado. Então eu entro aqui em Other Stats, que é outras estatísticas, e já seleciono por cautela o Fisher, porque pode ser que o preenchimento não seja adequado. Não vi ainda a tabela, mas vou optar pelo Fisher e vou optar pelo Q quadrado também, em simultâneo, não tem problema. O importante é a interpretação, fazer o teste a gente pode, né? Não sei ainda se eu posso usar ou não. E vou optar também para que ele me dê as porcentagens na linha, porque na linha eu tenho a soroconversão, tá certo? Então vamos lá. Então ok, rodamos. Vamos ver como é que ficou a tabela antes de decidir. A tabela tem o seguinte preenchimento aqui. Observado, aqui então as crianças com virose e sem virose estão aqui na coluna. Não tem virose, sim tem virose, soro negativo 0, soro positivo 1. Uma criança sem virose não soroconverteu. 9 crianças com virose não soroconverteram. 7 crianças sem virose soroconverteram. 5 crianças com virose soroconverteram. Vocês repararam que aqui tem um indivíduo, né, uma casela com menos de 5 e outras com mais de 5. Na tabela 2x2 a gente sabe que já é indicação para o Fisher. Então o Q quadrado não está valendo. Esse P do Q quadrado aqui não está valendo. Eu tenho que usar o P definido pelo teste exato de Fisher. O próprio Minitab me alerta que tem 2 células com expectativa menor do que 5. Mesmo sem eu ter feito a conta, o Minitab faz e alerta. Olha, note, 2 células têm valor esperado menor que 5. Eu já sabia que eu ia usar o Fisher, mas acabei de confirmar que não dá para... Desculpa, não vou usar o Q quadrado, vou usar o Fisher. E aqui eu já calculei o Fisher e vejam que o valor de P não é de fato 0,019, mas é um valor de P de 0,03. Se eu voltar lá para o meu slide agora, meu alfa era de 5%. Portanto, esse P de 3% mostra, coerentemente com o que eu tinha observado com todas as crianças misturadas, que as crianças afrodescendentes também, ao terem virose na época da vacinação, não soroconvertem adequadamente. Muito bem, esse é o teste de Fisher, mais uma decisão, mais uma publicação. Então vocês já podem publicar esse resultado também. E quando as variáveis são quantitativas? Nós temos um outro conjunto de técnicas para isso, que são as técnicas desenvolvidas pelo próprio Pearson, só que para estabelecer o coeficiente de correlação. Agora a gente pode fazer, com as quantitativas contínuas, eu posso fazer também a correlação, a força da associação. Além de fazer a associação, eu faço a força da associação. Então, eu tenho um valor numérico quantitativo contínuo e eu posso fazer um teste que me correlacione as variáveis dando uma força correlação. Essa força de associação é chamada de coeficiente de correlação e ele é batizado como R. O coeficiente de correlação de Pearson, ou R, nada mais é do que a covariância da variável x da variável y, dividido pela variância, ou pelo desvio padrão, da multiplicação delas separadamente. Então o R sai diretamente deste cálculo. A covariância é esta conta aqui anotada para vocês. A somatória da diferença de cada observação x menos a média de x, multiplicada pela variação de cada y menos a média de y. Tudo isso dividido pelo n menos 1. Então isso é a covariância. O desvio padrão nós já sabemos calcular,
calculamos para x e para y. R, a coeficiente de correlação tem umas propriedades bem interessantes, qual seja, o R assume valores entre -1 e 1. A associação negativa é dada pelo valor -1. Essa é a associação negativa perfeita, ou seja, quando uma variável cresce, a outra decresce exatamente na mesma proporção. Quando R, e isso aqui então quer dizer que quando o x aumenta, o y diminui, e vice-versa. Uma variável, quando o R é igual a zero, quando o coeficiente de correlação é igual a zero, eu tenho a ausência da associação linear. Ou seja, não existe qualquer correlação entre as variáveis. E quando R é igual a 1 ou mais 1, eu tenho uma associação linear positiva forte, o que implica de que quando o x aumenta, o y aumenta exatamente na mesma proporção. Muito bem. Vocês sabem que -1, 0 e 1 dificilmente serão obtidos. Sempre haverá um número entre -1 e 1 e dificilmente será 0. Será 0, alguma coisa menos 0, alguma coisa. Por isso eu preciso testar estatisticamente esse coeficiente de correlação, se existe associação significativa. Antes, porém, vamos mostrar um exemplo gráfico de como é o R igual a 1. Os pontos observados estão perfeitamente numa linha, relação perfeita. O R igual a mais 0,8, existe um desalinhamento, né? Por aqui passa uma reta, mas ela não é alinhada pelos pontos, é uma reta média. O R igual a 0, não consigo traçar uma reta que mostre qualquer tendência aqui, talvez uma reta que passe aqui, ó, em paralelo. Menos 0,8, quando o x aumenta, o y diminui, mas também não estão alinhados. E uma relação inversa perfeita, R igual a -1. Os pontos estão todos alinhados. Relação perfeita, mas inversamente proporcional. Como eu disse para vocês, há um teste de hipótese necessário para ver se a coeficiente de correlação é significativo ou não. Para isso a gente faz um teste em que H0 faz o R igual a 0. Não existe associação. Ou, alternativamente, o R diferente de 0. Ele é um teste bicaudal. Para testar o coeficiente de correlação linear, a gente usa o teste T na seguinte formulação, usando o valor de R multiplicado pela raiz quadrada de n-2 sobre 1 menos R ao quadrado. Para uma variação, por exemplo, de n-2 graus de liberdade. Quando eu tenho uma variável quantitativa contínua, eu posso fazer a associação da equação da reta. Eu posso computar o valor de y a partir do valor de x usando a equação da reta. E para ter a equação da reta, eu preciso do intercepto, né, que são os parâmetros da reta. O intercepto, onde a reta cruza o eixo y, e o valor do coeficiente angular, a inclinação da reta. Este ângulo, a tangente deste ângulo, será colocada aqui para modificar o x. Então, o intercepto é uma constante, o B1 também, o coeficiente angular é uma constante, que modifica o valor de y em relação a x. A técnica para isso é a dos mínimos quadrados, em que eu vou tentar aproximar a reta ideal, diminuindo essa distância entre os pontos observados. Então, isso aqui é uma técnica que leva em consideração a distância ao quadrado dos pontos observados da reta ideal. Para isso, eu preciso otimizar essa relação, a somatória dessa relação. Os mínimos quadrados podem ser obtidos por essa formulação, que ninguém faz à mão mais hoje em dia, e nem calculadora usa diretamente um software estatístico para isso, né? Para calcular B1, e quem tem o coeficiente angular consegue calcular o intercepto aplicando reversamente o valor para a média de y e a média de x. Então podemos utilizar a reta média para calcular os parâmetros necessários. Basta e resta para nós agora definirmos mais um coeficiente, que é o coeficiente de determinação, que nada mais é do que o R ao quadrado. O R ao quadrado, coeficiente de determinação, me diz quanto do fenômeno que eu estou estudando é explicado pela reta, ou é explicado pelo modelo que eu assumi. Isso significa o seguinte:
Primeiro, r ao quadrado varia de 0 a 1. Se o r variava de menos 1 a 1, ao quadrado varia de 0 a 1. O que significa então o coeficiente de determinação? Se o r ao quadrado é 0,9, quer dizer que 90% da variação de y pode ser explicada pelo x. E como vocês sabem, muitos fenômenos não são dependentes um do outro apenas. Eu tenho, para um y, eu tenho outras variáveis para computar. E nós veremos na semana que vem, na análise multivariada, como fazer isso. Hoje ela é bivariada, então ficamos com esse coeficiente de determinação. Alguns cuidados são necessários antes de aplicar correlação e regressão. Primeiro, é preciso verificar se o fenômeno que eu estou estudando pode ser representado por uma reta. Vejam aqui, por exemplo, aqui eu tenho um r igual a 0, mas o próprio diagrama de dispersão, o gráfico XY, mostra que eu não deveria ter aplicado uma reta. Eu já não deveria nem ter começado fazendo o modelo por uma reta. Aqui eu tenho um outro conjunto de dados que tem um R muito bom, né? 0,9. Mas reparem que ele não é uma reta. Percebam que ele faz uma curva que estaciona num certo valor, satura. Então aqui eu não deveria aplicar a reta também, apesar do R ser bom. Então é importante ter cuidado que a correlação e regressão é muito usada indevidamente porque os pesquisadores não olham para o fenômeno deles. Eu preciso fazer um gráfico de dispersão antes de começar a fazer uma relação, uma regressão especialmente. A correlação até posso fazer, mas a regressão não, enquanto eu não souber se a reta define bem o fenômeno. E correlação não implica em relação causa e efeito. Nós vamos falar sobre isso no final da aula de hoje. Suponha um outro problema aqui. Se eu aplicar uma reta nesse modelo, eu vou obter de novo um R muito bom. Mas esse modelo é um modelo de dose e resposta, que é melhor definido por um modelo não linear, por uma curva exponencial, por exemplo. Então a regressão que eu deveria fazer aqui não é a linear, e sim uma regressão exponencial, e há métodos para isso também, tá certo? Por último, como técnica estatística de hoje, nós vamos mostrar uma variação da correlação que foi desenvolvida pelo Spearman, Charles Edward Spearman, que foi contemporâneo do próprio Karl Pearson. O Spearman notou que as variáveis qualitativas ordinais não poderiam se servir de uma análise bivariada do tipo de correlação de Pearson. Seria necessário aplicar uma análise não paramétrica, porque elas têm uma natureza não paramétrica, ou seja, são qualitativas ordinais. Então eu posso, na verdade, estabelecer postos, como qualquer variável qualitativa ordinal, e aí rodar o coeficiente de correlação. Mas para os postos e não para a anotação da variável original. Vamos ver como é que fica isso. Para modificar um pouco a nomenclatura, ao invés de usar R, nós vamos usar a letra grega ρ. Então, no teste de hipóteses, a correlação ρ, se não houver correlação, é igual a 0. Se o coeficiente de Spearman, ρ, for diferente de 0, ele indica que há correlação entre as variáveis. Por incrível que pareça, o teste de correlação de Spearman usa também o teste T para rodar a significância do teste. Então, o ρ, na mesma fórmula para R, aparece para um teste T com n menos 2 graus de liberdade. Interessante que o Spearman e o Pearson eram contemporâneos. O Pearson desenvolveu o teste dele para correlação e regressão. O Spearman notou que as variáveis qualitativas ficaram de fora e bolou fazer isso para postos. O Pearson nunca perdoou o Spearman por isso, por ele ter usado a própria técnica, mas de uma maneira um pouco diferente, que acabou levando o nome do Spearman no caso, né? Então vejam que a técnica continua sendo a do Pearson, mas usando postos e não a variação da própria unidade, né?
Algumas questões relacionadas ao Spearman e ao Pearson, né? Reparem aqui nesses dois gráficos. Nós temos, no caso, um conjunto de dados perfeitamente alinhado que dá uma variação, um coeficiente de correlação igual a 1 de Pearson e um coeficiente de Spearman igual a 1. Afinal de contas, quando eu puser isso aqui em postos, também estará perfeitamente alinhado. Agora, nesse outro conjunto de dados, eu tenho um certo alinhamento aqui, mas um dado ali completamente fora da curva. Reparem que, apesar de estar fora da curva, ele está numa posição crescente ainda. Ele respeita uma posição ascendente. O R de Pearson, o coeficiente de correlação de Pearson, deu 0,84. E o Rho de Spearman, o coeficiente de correlação de Spearman, deu 1. Por quê? Ele levou em consideração as posições relativas e não o valor da variável em si. Então, vocês já repararam que o Spearman consegue detectar correlações boas porque usa as posições relativas, os postos. Mas ele não consegue definir uma reta. É importante saber da limitação do Spearman. O Spearman não pode traçar uma reta para os seus dados. Não se deve obter a reta ideal para os dados quando eu usar Spearman. Então fica aqui anotada essa diferenciação entre os dois. Finalmente vamos falar de causa e efeito. Para que eu estabeleça causa e efeito, é preciso seguir à risca 10 critérios que não são suficientes e não param na regressão e na correlação. O primeiro critério é a existência de associação entre as variáveis. Para saber se existe causa e efeito, eu começo testando a associação, mas não é suficiente. Eu preciso saber a intensidade dessa associação, se é significativa. Aprendemos a fazer isso agora. Mas eu preciso verificar a consistência dessa associação, se ela é reprodutível, se eu faço em diferentes momentos, em diferentes situações, se a causa produz o efeito. Se ela tem especificidade, ou seja, se um único fator produz um único efeito. O que é muito difícil de demonstrar, porque em medicina os fenômenos são geralmente multicausais. Então um certo efeito tem várias causas. Então a especificidade é um fenômeno difícil de demonstrar. A temporalidade, a causa tem que anteceder o efeito. Um gradiente biológico do tipo dose e resposta, quando eu aumento a variável que causa, o efeito deve ser maior também proporcionalmente, né? Numa relação dose e resposta. A plausibilidade da relação causa e efeito, se ela concorda com outros conhecimentos obtidos na literatura por outras vias, né? Por outros tipos de experimento. Se há concordância ou coerência, né? Dessa causa com o efeito, se o conhecimento específico gerado é coerente e concordante. Se nós temos evidências experimentais além das evidências clínicas, né? Se eu consigo produzir experimentos com animais, por exemplo, que mostram a relação causa e efeito. E, finalmente, se eu posso fazer analogias por similaridade da variação do efeito pela causa. Então, esses critérios aqui têm que ser atendidos para que eu possa definir causa e efeito. Na aula de hoje, nós ficamos aqui nesses primeiros dois quesitos. Muito bem, era o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. É uma aula exaustiva, longa. Espero que vocês não assistam tudo de uma vez. Que possam fazer intervalos e treinem com os pacotes estatísticos ao mesmo tempo que vão fazendo a aula. As planilhas estão disponíveis para vocês baixarem e fazerem os exercícios com o Minitab. E quem tiver acesso ao SPSS, poder usar o SPSS também. Obrigado e até a próxima oportunidade.